Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números do mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eles contam uma história bem complexa, cheia de contradições. Por um lado, as manchetes comemoram uma queda nos homicídios, mas por outro, a violência parece estar mudando de cara e de lugar, se concentrando em grupos e situações bem específicas. Vamos tentar entender esse paradoxo juntos? Bom, vamos começar pelo número principal, o que chamou a atenção de todo mundo. Em 2024, o Brasil teve uma redução de 5,4% nas chamadas mortes violentas intencionais. Isso inclui homicídios, latrocínios, tudo junto. E olha só, essa é a menor taxa de violência letal no país desde 2012. À primeira vista, parece uma notícia excelente, não é? Pois é, mas é só a gente cavar um pouquinho que a história fica bem mais complicada. A grande pergunta que fica é: essa sensação de mais segurança vale para todo mundo? Será que essa queda na violência está sendo sentida por todas as pessoas, em todos os lugares? Como a gente vai ver, a resposta não é nada simples. E é aqui que a gente entra na primeira parte da nossa análise. Esse número geral, essa média nacional, acaba escondendo uma realidade muito, mas muito desigual. Para entender de verdade a violência no Brasil, a gente precisa perguntar não só quantos morrem, mas principalmente quem são as vítimas. A primeira coisa que salta aos olhos é a questão de género. E o número é impressionante. Mais de 9 em cada 10 vítimas de mortes violentas são homens. Isso é algo que se repete ano após ano no país e está muito ligado a conflitos do crime organizado, disputas por território e toda uma pressão social. Agora, a coisa fica ainda mais séria quando a gente coloca a raça na equação. Quase 80% das vítimas são pessoas negras. Então, quando a gente junta as duas informações, o retrato que aparece é dolorosamente claro. A principal vítima da violência no Brasil tem um perfil muito bem definido, que é ser um homem negro. E para fechar esse perfil, falta a idade. Praticamente metade de todas as vítimas são jovens, com menos de 29 anos. Ou seja, a queda na violência que a gente viu lá no começo não é sentida da mesma forma por todos. A juventude negra masculina continua sendo, de longe, a cara dessa tragédia. Ok, a gente já viu quem são as vítimas. Agora vamos ver onde essa violência acontece. Porque, assim como o perfil da vítima não é único, o mapa da violência no Brasil também revela desigualdades gigantescas. A segurança muda e muito, dependendo de onde se mora. E esse gráfico aqui não deixa dúvida. A taxa de mortes violentas no Nordeste é de 33,8 por 100 mil habitantes. Isso é mais que o dobro da taxa do Sudeste, que fica em 13,3. As regiões Norte e Nordeste, que muitas vezes são palco de disputas de facções pelo controle de rotas do tráfico, continuam sendo as mais perigosas do país, bem acima da média nacional. E se a gente der um zoom e olhar para as cidades, o padrão continua. As cidades mais violentas do país, como Maranguape, no Ceará, ou Jequié e Juazeiro, na Bahia, ficam todas no Nordeste. Muitas delas são centros de disputas pesadas entre facções criminosas que brigam pelo controle do território. Agora, vamos mudar um pouco o foco, porque essa queda nas mortes na rua contrasta com o aumento de outras formas de violência que muitas vezes são invisíveis, sabe? A gente está falando de um tipo de violência que acontece dentro de casa e que afeta principalmente mulheres e crianças. Olha só esse número, é assustador. Em 2024, o Brasil registrou 87.545 casos de agressão sexual. Esse é o maior número de toda a série histórica desde que começaram a medir. É uma crise gravíssima que não aparece naquelas manchetes sobre a queda de homicídios. E com o feminicídio, a história, infelizmente, é parecida e muito trágica. Foram 1.492 vítimas no ano passado. O mais chocante é que, para a maioria dessas mulheres, o lugar mais perigoso não era a rua, mas a própria casa. E o assassino, na maioria esmagadora das vezes, era alguém que elas conheciam, alguém em quem confiavam. Mas essa mudança no jeito da violência acontecer não está só dentro de casa, não. Os dados também mostram uma transformação muito clara no crime em geral. Existe uma migração nítida dos crimes contra o patrimônio, aqueles mais tradicionais, de rua,
para os crimes que acontecem no mundo digital. Essa tabela aqui mostra o contraste de forma gritante. De um lado, a gente vê crimes como roubo a pedestres, roubo de veículos e de comércios caindo bastante. Do outro, os golpes pela internet simplesmente explodiram, um aumento de mais de 400% desde 2018. E o roubo de celular, com quase 1 milhão de casos, virou a ponte entre esses dois mundos. É um crime que acontece na rua, mas que abre a porta para todo tipo de fraude digital. Bom, e para entender a segurança pública no Brasil, é impossível não falar da polícia. E aqui, os dados mostram outro paradoxo profundo. Uma força que é, ao mesmo tempo, extremamente letal e também extremamente vulnerável. Em 2024, as intervenções policiais resultaram na morte de 6.243 pessoas. Esse número confirma a polícia brasileira como uma das que mais matam no mundo. E isso é um ponto central na discussão, principalmente quando a gente lembra daquele perfil da vítima de violência que vimos lá no início. Mas agora, vamos olhar o outro lado da moeda. No mesmo ano, 126 policiais tiraram a própria vida. É um número tragicamente alto, que mostra uma crise de saúde mental e de condições de trabalho dentro das corporações. Um assunto que muitas vezes fica de fora do debate público. Pois é, e essa frase, que vem direto dos dados, resume tudo de um jeito muito forte. O maior perigo para muitos agentes não veio de um confronto na rua, mas de dentro deles mesmos. Isso deixa clara uma crise interna muito profunda que precisa de atenção urgente. Então, o que a gente tira de tudo isso? A violência letal, no geral, está, sim, diminuindo. Mas ela está se tornando mais concentrada em certos grupos e em certos lugares, ao mesmo tempo em que novos tipos de crime e de violência estão surgindo com muita força. No final das contas, a história da segurança no Brasil não é uma linha reta. O avanço em uma área como a queda dos homicídios muitas vezes vem junto com o agravamento de crises em outras, que vão da violência doméstica e sexual até a explosão das fraudes digitais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se aquela forma mais tradicional de violência está diminuindo nas ruas, para onde a gente precisa olhar agora? Pelo que os números indicam, os novos campos de batalha pela segurança talvez estejam dentro das nossas casas e nas telas dos nossos celulares. Entender essa transformação é, sem dúvida, o grande desafio para o futuro.